Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você como você pode fazer pelo menos R$ 1.000 toda semana trabalhando única e exclusivamente com a instalação de placas de gesso 3D. Dependendo de quanto você ganha atualmente, pode ser que R$ 1.000 a mais na sua conta bancária toda semana seja uma realidade meio distante para você. Mas eu quero te dizer aqui que isso é completamente possível. Eu faço esses valores toda semana. Na verdade, eu faço muito mais do que isso e eu vou te mostrar nesse vídeo aqui como você também pode. Eu vou te mostrar o caminho que eu trilhei e o caminho que você pode trilhar também para que você possa replicar esses resultados aí na sua cidade e ganhar pelo menos R$ 1.000 por semana instalando o gesso 3D. Se você tem interesse em montar o seu próprio negócio, trabalhar para você, fazer os seus horários e se R$ 1.000 a mais na sua conta bancária toda semana é algo que pode te ajudar, pode ajudar a sua família, é algo importante para você, então assiste esse vídeo aqui até o final, porque esse negócio transformou completamente a minha vida e eu tenho certeza absoluta que também pode transformar a sua. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Rafa, eu trabalho há mais de 3 anos com a fabricação e instalação de placas de gesso 3D e para ser sincero aqui com você, eu não conheço nenhum outro negócio capaz de dar um retorno financeiro tão bom quanto o gesso 3D. Eu tô falando aqui para você que o gesso 3D é o melhor negócio do mundo? Não. Tem negócio que dá mais dinheiro? Sim, tem negócio que dá muito mais dinheiro. Só que de todos os negócios com os quais eu já trabalhei, o gesso 3D foi aquele que me deu mais dinheiro. Eu já trabalhei com venda de doce, venda de salgado, bolo no pote, essa parte de confeitaria, a parte da alimentação, já tive marmitex e de todos esses negócios que eu tive a oportunidade de gerir e de participar, o gesso 3D é aquele que me dá mais dinheiro. E eu vou te falar uma coisa aqui agora, se eu conhecesse um outro negócio que dá muito mais dinheiro do que o gesso 3D, 2 vezes, 3, 4, 5 vezes mais dinheiro, com certeza eu não estaria trabalhando com o gesso 3D nos dias de hoje, eu estaria trabalhando com esse outro negócio que me dá mais dinheiro. E a mesma coisa acontece com você. Vamos imaginar aqui que você faz R$ 2.000 todo santo mês, seja no seu emprego ou seja com o seu negócio. Se você tivesse a oportunidade de fazer 5, 10 vezes mais, você ainda continuaria no seu emprego ou trabalho atual que te paga R$ 2.000 apenas? Com certeza não, você iria para aquele que te paga muito mais, aquele que te paga 10, 20 mil reais, é ou não é? E a mesma coisa acontece comigo, de todos os negócios com os quais eu já trabalhei, o gesso 3D é aquele que me deu mais dinheiro e continua me dando mais dinheiro nos dias de hoje. Enfim, o que eu quero falar aqui para você é que o gesso 3D é um negócio muito bom, dá para você ganhar muito dinheiro com ele, muito mais do que você ganha no seu trabalho atual ou negócio atual, desde que você saiba trabalhar do jeito certo, e eu vou te mostrar isso nesse vídeo aqui. Mas afinal de contas, como que eu descobri o gesso 3D e como que eu comecei a trabalhar com esse negócio? Resumindo a minha história aqui para você, para não tomar nada do seu tempo, eu trabalhei na faculdade vendendo doces e eu consegui juntar em mais ou menos aí uns 2 anos e meio de trabalho o valor de R$ 200 mil na minha conta bancária. Eu sei que é muito dinheiro, mas eu trabalhava de segunda a segunda-feira e quando eu não estava produzindo os doces e os salgados, eu estava vendendo, eu trabalhava o dia todo e durante 2 anos e meio eu varei de trabalhar, não fiquei nenhum dia sequer de folga e consegui juntar esses R$ 200 mil. Só para você ter uma noção de quanto eu trabalhei, até nas férias eu trabalhava, porque como a faculdade era pública, os funcionários públicos eles praticamente não paravam, porque a faculdade ela tinha que se manter. Então quando o período das aulas cessava, quando o período acabava, eu continuava vendendo os doces na faculdade, só mesmo no final do ano que eu parava. E daí o que aconteceu? A minha mãe ela sabia que eu tinha esse dinheiro guardado e começou a falar para todo mundo que eu estava rico, cheio da grana e que eu era um miserável e que todo o dinheiro que eu pegava eu guardava e que eu não gastava nada. Qual que foi o problema disso? Caiu no ouvido de um parente que trabalhava com obra e esse parente ele veio falar comigo. Só para contextualizar a história aqui para você entender, justo nessa época que eu tinha conseguido juntar esses R$ 200 mil, o meu pai ele vendeu uma casa que tinha sido deixada de herança do meu avô para ele e era a única casa que a gente tinha. Meu pai vendeu essa casa e como os meus pais não sabem mexer muito bem com dinheiro, porque eles gastam demais, eles tiveram a ideia de passar para o meu nome. Tanto o dinheiro que veio com a venda dessa casa, quanto um terreno, porque eles não conseguiram vender por valor cheio. Eles pegaram como permuta, então veio uma parte em dinheiro, R$ 100 mil em dinheiro, e veio uma outra parte em terreno. Passaram tudo para o meu nome e o dinheiro ficou na minha conta. Então eu não tinha só R$ 200 mil, eu estava com mais de R$ 300 mil na época e também tinha esse terreno. Aí esse parente ficou sabendo que eu estava com mais de R$ 300 mil
reais na minha conta e que eu tava também com esse terreno. Aí ele me deu a ideia, porque ele construía a casa, construía assim mais ou menos, né? Falou o seguinte, vamos construir junto, um ajuda o outro, você me paga 270 mil reais e eu entrego para você 3 casas dentro desse terreno com a chave na mão, com material e mão de obra, você não precisa me pagar mais nada. Como eu já conhecia ele desde pequeno, desde novinho, nasci praticamente com ele, desde a minha infância eu conhecia ele, conheço ele ainda, né? O que eu fiz? Peguei e fiz um TED para ele de 270 mil reais e me fodi. E por que eu me lasquei? Porque ele roubou todo o dinheiro que eu passei para ele. Na verdade, ele fez a fundação, levantou a estrutura, fez o fechamento com o tijolo e rebocou a parte de fora. O resto do dinheiro ele pegou, que foi praticamente tudo. Ele não gastou nem 70 mil para poder fazer essas etapas. Eu paguei muito mais para ele, ele já tinha me roubado logo no começo e eu não sabia. Depois que eu descobri esse golpe, o que eu tive que fazer? Eu tive que vender o meu carro, o carro da minha mulher e o carro dos meus pais e pegar 20 mil reais que ainda estava na minha conta bancária, porque eu já estava desconfiando nele, e colocar na obra. Só que eu não consegui terminar a obra. Com todo esse dinheiro que eu juntei da venda dos carros e desses 20 mil reais, eu consegui terminar uma casa. E que casa que eu consegui terminar? A casa dos meus pais, porque eles estavam morando de aluguel, afinal de contas, eles tinham vendido o único imóvel que eles tinham, que tinha sido deixado pelo meu avô. E resumindo a história aqui para você, eu saí de 300 mil reais na minha conta bancária, que me dava um rendimento aí de 1% ao mês, praticamente 3 mil reais todos os meses, para 100 mil reais negativo, porque eu tive que emprestar dinheiro, eu tive que fazer um monte de coisa. Mesmo assim, eu não consegui terminar as casas, fiquei endividado no cartão, só o meu cartão era mais de 10 mil reais, porque o meu limite era alto. Fiquei lascado. E aonde que o Gesso 3D entra nessa história? Antes de eu descobrir que eu tinha tomado golpe, aconteceu uma coisa que ia mudar completamente o rumo da minha vida. E que coisa que é essa? Tava eu lá na casa da minha sogra, com a minha namorada, chegou a minha cunhada com um monte de placa pra colocar no escritório. E daí eu vi aquelas placas, achei super bonitas e eu falei, quer saber? Eu vou comprar essas placas pra poder colocar na parede das salas de cada uma das casas que eu estava construindo. Eram 3 casas, aí liguei lá pro cara e falei, ó, quero comprar as placas, eu acho que vou precisar de mais ou menos aí uns 25 metros quadrados, encomendei as placas dele lá. Só que logo depois que eu desliguei o telefone, eu tive a ideia de fabricar essas placas. Aí peguei o telefone de novo, liguei pra ele, eu falo, ó, cancela o pedido, eu vou esperar um pouquinho, dei aquelas desculpas que todo mundo dá, falei, cara, só deixa o pedido das molduras, vou ficar com as molduras, as placas, depois eu vejo. Aí eu entrei na internet, comecei a procurar as formas, comprei o gesso, fabriquei as placas, deu um trabalhão que eu não estava esperando, não sabia fabricar as placas, mas isso não vem ao caso. Fabriquei as plaquinhas e estoquei. E eu não consegui colocar nas casas. Por quê? Porque a casa, ela tava com reboco na parte de fora. Só tava no tijolo lá dentro, não tava nem rebocado. Como é que eu ia colocar lá dentro? E depois que eu perdi todo o dinheiro que eu tinha, aconteceu uma coisa comigo que nunca tinha acontecido antes. Eu fiquei completamente desesperado. Comecei a vender tudo que eu tinha, até as minhas coisas pessoais. Vendi tudo, vendi relógio, roupa, camiseta. E uma das coisas que eu vendi, que não era assim pessoal, mas estava lá fazendo volume na obra, eram as placas de gesso 3D. E foi a última coisa que eu deixei para vender, porque eu, para ser sincero, não sabia se aquilo ia vender. Porque vai que era só um gosto meu e da minha cunhada, a gente achou bonito e comprou, eu no caso fiz. Vai que as outras pessoas não têm interesse por isso. Só que para minha surpresa, a hora que eu coloquei para vender, o negócio foi uma explosão. Muitas pessoas estavam interessadas naquele negócio, me procuraram e todo o estoque, mais ou menos aí uns 20 metros quadrados de placas de gesso 3D, eu consegui vender no mesmo dia. Só para você ter uma noção, mais de 300 pessoas entraram em contato comigo e eu vendi todas as placas. Só para você ter noção, o negócio deu tão certo que no outro dia eu já estava lá na produção fabricando as plaquinhas para poder atender as encomendas que eu tinha recebido um dia antes. E é exatamente agora que entra a melhor parte do negócio. Quando eu comecei a trabalhar com o gesso 3D, eu só fabricava e vendia as placas. Muitas pessoas queriam que eu instalasse essas placas na casa delas e eu ficava recusando. Ah, não posso, não sei o que. Só que eu percebi que eu estava perdendo muito dinheiro, porque praticamente metade do valor é material e metade é mão de obra. O que isso significa? Significa que se um cliente vai aí até você e vamos supor que você fabrica as placas e dá 500 reais de material, 500 reais vai ser de mão de obra. Então, para poder fazer a parede com material e mão de obra vai ficar 1.000 reais e se ele quiser comprar só o material, fica só 500 reais, entendeu? Então, essa outra parte, esse outro valor, essa outra metade, eu estava perdendo sempre e eu não podia perder dinheiro porque eu estava muito ferrado, estava precisando muito de dinheiro. E daí o que eu fiz?
Eu falava pro pessoal, eu sei instalar, só que eu não sabia instalar de verdade. Eu ia na casa dos clientes, passava vergonha, colocava as placas, tinha placa que caía da parede, dependendo da textura ou dependendo da parede, eu não sabia o que estava acontecendo. Todas as paredes, sem exceção, são paredes tortas, eu não sabia alejar as placas e transferir as diferenças das paredes, do chão, do teto e das paredes laterais para as placas, para poder disfarçar o que estava, né, o que o pedreiro tinha feito errado, e o serviço não ficava um serviço muito bom. Eu terminava o trabalho, ficava com vergonha, mesmo assim eu recebia porque eu estava precisando do dinheiro, e assim eu fui levando várias e várias vezes até que eu aprendi a fazer tudo o que eu sei fazer nos dias de hoje, e é exatamente isso que eu vou te ensinar. E foi graças ao GES 3D que eu consegui terminar as 3 casas hoje em dia. 2 dessas casas são minhas, que tem nesse terreno, e uma das casas é dos meus pais. Cada uma dessas casas que eu tenho nos dias de hoje está avaliada em mais de 250 mil reais. Então, só para você ter uma noção, o que esse negócio me ajudou a construir, pelo menos aí, por baixo, 2 casas. Sem o GES 3D, eu não teria conseguido terminar essas casas. Em primeiro lugar, a gente tem que agradecer, é claro, a Deus, porque sem ele, eu não estaria aqui hoje e não estaria mostrando esse negócio para você. Tem uma coisa aqui que eu não te contei, mas eu acho muito importante comentar aqui com você. E que coisa que é essa? Lembra que eu falei para você que eu juntei dinheiro na faculdade? Que faculdade era essa? Eu fiz Engenharia Civil na Universidade de São Paulo, a melhor faculdade de Engenharia Civil da América Latina, e me formei como sendo um dos melhores alunos da sala. Embora eu vendesse e trabalhasse o dia todo, eu ainda tirava notas altas e me formei como um dos melhores. E você sabe o que aconteceu logo depois que eu recebi o diploma? Eu fui fazer uma entrevista de emprego em São Paulo, gastei mais de 300 reais para poder estar lá. Cheguei lá, esperei 40 minutos para ser atendido, mais meia hora de entrevista, e no final da entrevista, 2 recrutadoras, elas olharam uma para outra e falaram assim: é esse o valor? A outra falou: sim, é esse o valor, parecendo que era um valor bom, e me falaram um valor por mês de R$ 2.500, e aquilo me chocou demais. Eu passei a vida inteira estudando para poder entrar na USP, depois eu estudei mais 5 anos lá para me formar em engenharia, e no final de uma vida inteira de estudos, eles falaram para mim que eu valia R$ 2.500 por mês, mas que era o salário inicial, e dentro de pouco tempo, mais ou menos aí uns 3 anos, eu já estaria ganhando por volta de R$ 5.000. E você sabe que 5 mil não é 5 mil, né? Afinal de contas, eu ia estar em São Paulo, ia gastar aí mais ou menos uns 1.500 de moradia, tinha também os descontos da carteira assinada, ou seja, não ia sobrar nada para mim depois de uma vida inteira de estudos. E o que eu fiz? Eu fiquei tão chocado com o valor que eu recusei a proposta, e graças a Deus que eu fiz isso. Sabe por quê? Eu não cheguei a contar aqui para você, mas hoje em dia eu faço de 10 a 15 mil reais todo santo mês trabalhando com a fabricação e instalação de placas de GES 3D. Para ganhar esses valores como engenheiro, eu precisaria ter uma experiência de mais de 10 anos, de 10 a 12 anos trabalhando na área para poder fazer de 10 a 15 mil reais. E é por isso que eu dou graças a Deus que eu não aceitei aquele emprego naquele escritório. Eu fiz uma única entrevista de emprego na minha vida e eu aprendi nessa entrevista uma coisa extremamente valiosa. E que coisa foi essa? Ninguém vai te pagar quanto você verdadeiramente vale, a não ser você mesmo. Você tem que trabalhar para você. Você precisa montar o seu próprio negócio, porque as pessoas, elas vão botar um salário lá. E se você aceitar aquele salário, vai ser exatamente aquele valor que você vale. Eu não aceitei e hoje em dia eu faço de 10 a 15 mil reais todos os meses com o GES 3D. E você tá me ouvindo falar aqui GES 3D para lá, GES 3D para cá, mas afinal de contas, o que é GES 3D? GES 3D é uma técnica que permite a fabricação de placas em alto relevo que são usadas como revestimento na decoração de ambientes. Em outras palavras, são placas que são feitas de água e gesso, só esses 2 componentes, e a gente pega essas placas, cola na parede e elas transformam completamente o ambiente. Isso é GES 3D. E por que esse negócio ele é tão bom e dá tanto dinheiro? Basicamente por 6 motivos que eu vou contar aqui para você agora. O primeiro motivo é que o custo de fabricação das placas ele é extremamente baixo. Para fazer uma placa pequena de até 30 por 30, a gente vai gastar aí entre 50 centavos e 60 centavos. O negócio é tão barato que até parece mentira. Motivo número 2, é uma das melhores opções para quem quer decorar
decorar a casa gastando pouco. Qualquer pessoa, por mais pobre que ela seja, ela consegue ter uma parede de gesso 3D dentro da casa dela. Só para você ter uma noção, eu já cheguei a fazer várias instalações em casas que não tinham nem reboco na parte de dentro. E essa daqui é uma outra vantagem do gesso 3D. Você não precisa ter reboco na parede para que você consiga instalar essas placas. Você pode instalar elas diretamente no bloco e vai sair muito mais barato que fazer o reboco. Motivo número 3. A procura é extremamente alta. Todo mundo quer ter uma parede de gesso 3D em casa. Motivo número 4. Poucos profissionais no mercado. Não tem tanta gente que trabalha com a instalação das placas de gesso 3D e o pouco que tem ainda presta um serviço de péssima qualidade. Se você tem alguma dúvida com relação a isso, experimenta mandar uma mensagem para um gesseiro. A maioria não vai te responder, alguns vão te dar o golpe, vão pedir metade do valor e vão desaparecer com o dinheiro, e aqueles que te responderem e não sumirem com metade do valor, muitas vezes prestam um serviço de péssima qualidade, fazem a parede de qualquer jeito, não sabem o que estão fazendo só para receber o dinheiro e ir embora. Motivo número 5, o gesso 3D ele não sai fora de moda. Por quê? Porque o gesso 3D ele pode imitar qualquer revestimento que esteja em alta hoje em dia no mercado. Você quer um exemplo disso? Se você quiser colocar um ripado de madeira aí na sua casa e ligar em uma marcenaria, você vai ver que para que você consiga fazer isso, você vai ter que desembolsar de R$1.000 a R$1.500 no metro quadrado. Se você quiser colocar numa parede de 10 metros quadrados, você vai ter que desembolsar de 10 a 15 mil reais e a maioria dos brasileiros não tem condição de pagar por um ripado de 10 a 15 mil reais. Mas temos o gesso 3D modelo ripado e você sabe quanto que sai essa mesma parede com material e mão de obra? Ela sai aí por volta de R$1.000, R$1.500, sai 10 vezes mais barato e muitas pessoas hoje em dia no Brasil tem condição de pagar esse valor e ainda mais parcelando no cartão. E só para você ter uma noção, o ripado é um dos modelos mais caros. Tem modelos que são muito mais baratos, tem modelos que você pode cobrar aí R$75, R$80 um metro já instalado. Então uma parede de 10 metros quadrados vai sair para o cliente por R$800 e não R$1.500, como em alguns casos do modelo ripado. Um outro revestimento que não sai de jeito nenhum de moda e dá para você rachar de ganhar dinheiro é o tijolinho de gesso. Ultimamente eu tô anunciando demais o tijolinho e eu tô ganhando muito dinheiro fazendo as instalações. Por quê? Porque cada instalação que eu pego é 900, 800, R$1.000, 1.200. Teve instalação que eu peguei que foi de mais de R$2.000. Se você quiser acompanhar essa instalação, dá uma olhada lá no meu Instagram. É uma parede, na verdade são 3 paredes que estão em volta de uma escada e essa parede deu muito dinheiro, porque para fabricar cada tijolinho custa 7 centavos e por mais que vá tijolinho na parede, dá pra gente ganhar muito dinheiro. Motivo número 6 é que a margem de lucro é absurdamente alta, podendo chegar até 90%. O que isso significa? Imagina aí que você faz uma parede de tijolinho para o seu cliente e você cobrou nessa parede R$1.000, R$900 é de puro lucro. Então, resumindo aqui para você, é barato de fazer, é acessível para quem compra, tem muita gente querendo colocar em casa, tem poucos profissionais que trabalham com isso, a margem de lucro é absurdamente alta e o negócio não sai de moda. Agora que você já entendeu que esse negócio é bom e dá para fazer muito dinheiro com ele, eu vou te explicar quais são as 3 maneiras de você ganhar dinheiro com esse negócio. A primeira maneira é fabricando e vendendo. Você monta aí dentro da sua casa uma pequena fábrica de gesso 3D, produz essas placas e vende para as pessoas aí na sua cidade. E como eu já te expliquei, foi exatamente assim que eu comecei nesse ramo. Segunda maneira que você tem para poder lucrar com isso é comprando e instalando. Como que funciona? Você compra as placas de alguém que já fabrica essas placas aí na sua cidade e oferece o serviço da instalação. Nesse segundo caso aqui, a única coisa que você não vai fazer é fabricar as placas, mas você ainda vai entregar a parede pronta para o cliente. A terceira opção é fabricando e instalando. Você mesmo fabrica e você mesmo instala. E essa daqui é a melhor maneira que existe para que você possa ganhar dinheiro com o gesso 3D, porque você ganha tanto no material quanto na instalação. Só para você ter uma noção, quando a gente trabalha com a fabricação e venda das placas, a nossa margem ela gira em torno de 75%. O que isso significa? Significa que se você vai lá e faz uma venda de R$500, R$350 é de puro lucro. Se você trabalhasse só com a fabricação e venda das placas com uma margem de lucro de 75%, já seria muito bom. Mas quando você une o útil ao agradável e oferece também o serviço da instalação, você ganha praticamente 100% na instalação, porque quando a gente instala, a única coisa que a gente gasta
É gasolina indo até a casa do cliente e cola e rejunte. Para ser sincero aqui com você, cola e rejunte é muito barato. E agora, para te provar que esse negócio ele é excelente, eu vou mostrar aqui algumas paredes que eu fiz e quanto que eu cobrei, quanto que eu gastei e quanto que eu tive de lucro em cada um desses trabalhos. Dá uma olhada aqui nessa primeira parede. Para poder fazer essa parede, eu precisei de 90 placas do modelo mosaico. Cada uma dessas placas sai para mim, que sou o fabricante, por 50 centavos, então eu gastei apenas R$45, 2 sacos de cola. Em cada saco de cola aqui na minha cidade eu gasto R$10, então nesses 2 sacos ficou R$20, 1,5 kg de rejunte, num total aí de R$3, de gasolina para ir e voltar da casa do cliente eu tô colocando aqui R$30 e a taxa da máquina R$37,72. O gasto total para poder fazer essa parede foi de R$135,72. Para fazer essa parede eu cobrei R$687 e eu tive R$551,28 de lucro. Agora dá só uma olhada nessa outra parede aqui de tijolinho. Para fazer essa parede eu precisei de 450 tijolinhos, cada tijolinho sai para mim por 7 centavos, então eu gastei R$31,50, 2 sacos de cola, R$20, 0 de rejunte. Eu gastei só um pouquinho de rejunte, eu não tô nem colocando aqui, porque quando a instalação é de tijolinho, a gente só passa nos cantos. Gasolina, R$34, num gasto total de R$85,50. Para fazer esse trabalho, eu cobrei R$800 e o meu lucro foi de R$714,50, o que dá uma margem de lucro de 89,31%. Já nessa parede aqui, no modelo Piazza, eu precisei de 90 placas. Cada placa desse modelo custa para mim 60 centavos, então no total eu gastei R$54, 2 sacos de cola, R$20, 1,5 kg de rejunte, R$3 e de gasolina, R$25, porque era muito perto aqui de casa. Para fazer essa parede eu cobrei R$627 e eu tive um lucro de R$495, ou seja, uma margem de 78,94%. Agora dá só uma olhada nessa parede aqui e presta muita atenção em quanto eu tive de lucro por apenas 2 dias de trabalho. Para fazer essa parede eu precisei de 280 placas do modelo Canjiquinha. Cada uma dessas placas custa para mim pouco mais de R$1, então eu gastei nessas 280 placas R$291,20, 7 sacos de cola num total de R$70, 7 quilos de rejunte num total de R$14, de gasolina eu gastei só R$70 porque eu precisei ir 2 vezes até a casa do cliente e o gasto total foi de R$445,20. Para fazer essa parede eu cobrei R$2.870 e recebi de lucro R$2.424,80 e a minha margem ela foi de 84,48%. Eu poderia ficar o dia todo mostrando parede aqui para você, mas eu acho que não precisa. Uma coisa que você precisa colocar na sua cabeça é que todo dia tem alguém querendo decorar a casa e está disposto a pagar por isso. Você pode ser a pessoa que lucra com isso. E é exatamente por isso que eu falo para você que fazer R$1.000 em uma semana é completamente possível. Você só precisa pegar de 1 a 2 instalações. E isso não é difícil quando você sabe colocar o anúncio certo na frente da pessoa certa. E uma outra coisa que é importante comentar aqui com você: você não precisa trabalhar todos os dias, você pode fazer os seus próprios horários e você vai ser muito bem recompensado por isso. E ter o seu próprio negócio é muito diferente de trabalhar na CLT, porque na CLT você trabalha muito, ganha pouco, pega ônibus, trânsito lotado, passa raiva o dia todo e ainda corre o risco de ser demitido. Quando você tem o seu próprio negócio é completamente diferente. A realidade ela muda completamente. Por quê? Quando você trabalha com a instalação de placas de gesso 3D, você trabalha pouco e ganha muito. Por quê? Se você vir falar para mim que você trabalhar um dia e conseguir fazer nesse dia R$1.000, como eu mostrei aqui para você, tem instalação que você consegue fazer R$2.000 e você trabalha apenas 2 dias. Se você falar para mim que você tem que trabalhar muito, né, um dia para poder fazer R$1.000, das duas uma. Ou você faz muito mais de R$1.000 todo santo dia, ou você é doido, porque hoje em dia no Brasil, a realidade da maioria das pessoas, da maioria dos brasileiros, é ter que trabalhar aí pelo menos 15 dias
2 semanas para poder fazer R$1.000, considerando que as pessoas ganham uma média de R$2.000 por mês. E todas essas paredes e todos esses trabalhos que eu mostrei aqui para você, eles têm uma coisa em comum. Nenhum cliente veio por acaso, nenhum orçamento foi feito de qualquer jeito e nenhuma parede foi construída na sorte. Por trás de cada parede existe um método e é através desse método que eu consigo novas instalações e novos trabalhos toda santa semana. E que método que é esse? Para esse método eu dei o nome de método AOP. Por que AOP? Anúncios que convertem, orçamentos que convencem e paredes que encantam. De uma forma bastante resumida, como que funciona esse método? Eu crio anúncios impossíveis de serem ignorados, que chamam a atenção e despertam o desejo nas pessoas. Depois, eu coloco o anúncio certo na frente da pessoa certa, que são as pessoas que têm interesse nesse tipo de trabalho, e os interessados vão entrar em contato comigo. Quando o cliente entra em contato, eu passo o orçamento e aqueles que fecham o negócio, eu agendo a instalação. Depois que está tudo agendado, tudo certinho, eu fabrico as placas e daí eu vou até a casa do cliente e faço a instalação. E é exatamente isso que eu vou ensinar para você dentro do treinamento Mestre do Gesso 3D. Eu vou te ensinar a fazer anúncios que convertem, orçamentos que convencem e paredes que encantam. São 16 módulos super completos onde eu vou ensinar para você tudo o que você precisa saber para que você possa viver da instalação de placas de gesso 3D e fazer aí pelo menos R$1.000 toda semana, trabalhando única e exclusivamente com a instalação dessas placas na casa dos clientes. Você vai aprender todas as técnicas para instalar todo o modelo de placa em qualquer tipo de parede. Você vai aprender a divulgar o seu trabalho e também a colocar o anúncio certo na frente da pessoa certa para que nunca falte trabalho e instalações para você fazer. Você vai conhecer todos os materiais e ferramentas que são essenciais para você trabalhar com a instalação das placas, bem como tudo que é importante com relação às placas, cola, rejunte. Você vai aprender a passar o orçamento da maneira correta para os seus clientes, para que você consiga fechar um máximo de instalações possíveis. Você vai saber também quanto cobrar por cada trabalho que você for fazer, levando em consideração o tipo de parede, a distância, o modelo da placa, enfim, tudo que você precisa saber para que você possa viver da instalação de placas de gesso 3D e fazer aí pelo menos R$1.000 toda semana com esse negócio. Além desses 16 módulos, onde eu vou passar para você o método AOP, você vai receber também 3 bônus incríveis. E quais são eles? O primeiro bônus é o suporte direto. O que isso significa? Significa que se você tiver alguma dúvida em qualquer aula que seja, é só você me mandar uma mensagem que eu mesmo vou te responder. Não vai ser outra pessoa, vai ser eu. E como eu sou um só, esse bônus vai ser só para os 100 primeiros, senão eu não vou conseguir dar conta de atender todo mundo. O segundo bônus é a comunidade de alunos, onde você vai poder participar, tirar as suas dúvidas e também trocar experiências. Só lembrando aqui que essa comunidade, ela vai ser formada quando a gente bater aí um número de 100 alunos no treinamento Mestre do Gesso 3D. E o terceiro bônus é um bônus absolutamente incrível. Então, se você não sabe fabricar as placas de gesso 3D ou tá com medo de não encontrar quem faça aí na sua cidade para que você possa instalar essas placas na casa dos seus clientes, fica absolutamente tranquilo, porque eu vou colocar aqui um bônus de fabricação em baixa escala. O que isso significa? Eu vou ensinar você a fabricar placas perfeitas para que você possa usar nas suas instalações. Então, se você estava com medo com relação a isso, pode ficar tranquilo que você vai ter acesso a esse bônus. E se você tem medo de instalar gesso 3D, como é que faz? Porque essa é uma dúvida que eu recebo muito de quem entra em contato comigo. Pô, Rafa, eu queria também oferecer o serviço das instalações, mas eu tenho muito medo de errar na casa do cliente, medo da parede cair, medo de cometer algum erro. O que eu faço? O que você faz? O que eu recomendo que você faça? O medo, ele só existe na gente porque existe a insegurança. Afinal de contas, se você soubesse fazer uma determinada coisa, você nunca ia ter medo de fazer aquilo, porque você sabe como fazer. Você só tem medo de instalar gesso 3D porque você nunca instalou. A partir do momento que você sabe o passo a passo, tudo que você precisa fazer em uma instalação, esse medo, ele desaparece. Você quer ver como é verdade? Pensa na primeira vez que você foi tirar a carta e precisou dirigir o carro. Você não estava com medo na hora que você fez isso? Ou vamos imaginar aqui que você não ficou com medo na hora de tirar a carta. Eu tenho certeza que em alguma outra coisa que você foi fazer pela primeira vez, você ficou com muito medo. Mas à medida que você foi fazendo isso, por exemplo, dirigindo o carro,
o medo ele foi embora. Hoje em dia, por exemplo, eu não tenho medo de dirigir, eu só entro no carro e dirijo, é natural para mim. Para fazer uma instalação de gesso 3D, também, eu só vou para a casa do cliente e não importa o que aconteça lá, eu vou e faço a instalação, porque eu sei tudo que precisa ser feito. E você precisa entender uma coisa aqui, você não precisa começar do jeito que eu comecei. Quando eu comecei a trabalhar com a instalação das placas de gesso 3D, eu pegava a instalação sem saber instalar. Eu ia para a casa do cliente, eu não sabia os tipos de parede, eu não sabia tirar as diferenças da parede na parede de gesso 3D, transferia as diferenças da parede para as placas, não sabia recortar direito, não sabia usar o nível, as minhas paredes elas ficavam tortas, tinha placa que caía durante a instalação, depois da instalação, tinha parede que eu fui fazer que tinha abertura e a hora que eu encontrei uma placa com a outra, deu a diferença de mais de 1 polegar, o serviço ficou horrível, mesmo assim o cliente ficou com dó e me pagou. Você não precisa passar por tudo isso. Por quê? Porque eu explico tudo exatamente do jeito que você faz aqui dentro desse treinamento que é o Mestre do Gesso 3D. Então vamos imaginar aqui que você pegou um trabalho, só que o cliente não te mandou uma foto antecipadamente dessa parede. Você vai chegar lá na casa do cliente, dependendo de como estiver a parede, você vai seguir um passo a passo. Você vai seguir um script, vai seguir um protocolo. É super simples, super fácil. Porque se você chegar lá na casa do cliente e a parede estiver no bloco, você vai começar a instalação de um determinado jeito. Se você chegar lá e estiver no reboco, você vai começar de um jeito. Se estiver na massa corrida, pintada, no gesso, ou na textura, você vai começar de um outro jeito. Se o chão estiver torto, você vai fazer de um jeito. Se o teto estiver torto, o recorte vai ser de outro jeito. Se as paredes laterais estiverem fora de prumo, você vai saber exatamente o que você tem que fazer nas placas a hora que você vai dar início na instalação para que não fiquem aqueles filetes, aqueles recortes horríveis e que vão acabar com o seu trabalho e com a parede do cliente. Então, o que você precisa entender e guardar aí com você? Cada etapa de uma instalação, ela tem um passo a passo e você vai saber esse passo a passo, de maneira que você não vai ter medo nenhum a hora que você for fazer uma instalação, porque eu já cometi todos os erros possíveis e imagináveis que uma pessoa pode cometer na instalação de placas de gesso 3D e eu vou passar tudo para você lá dentro do treinamento para que você não cometa os mesmos erros e para que você tenha um máximo de resultado e consiga fazer aí pelo menos R$1.000 toda semana com o gesso 3D na parte das instalações. Para fazer engenharia, eu precisei estudar 5 anos em uma faculdade pública que era em uma outra cidade. Eu não gastava com mensalidade, mas gastava com transporte, moradia e alimentação e dava mais de R$1.000 todo santo mês. Se você fizer as contas, deu mais de R$60.000 para eu me formar em engenharia, para chegar no final da graduação e me falarem que eu valia R$2.500, R$3.000 no final do mês. Com esse treinamento aqui, você vai aprender a fazer R$1.000 por semana, pelo menos. Então, não desperdiça essa oportunidade. Esse negócio, ele pode transformar a sua vida, bem como ele transformou a minha. Então é isso aí, eu vou me despedindo de você por aqui. Fica com Deus e a gente se vê lá dentro do treinamento Mestre do Gesso 3D.